Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre circuito série paralelo, tá? Esse série paralelo significa o quê? Significa que a gente vai ter elementos associados em série misturado com elementos associados em paralelo. A gente vai ter que resolver esse circuito que vai estar misturado. Mas antes de ver isso, a gente tem que saber o que? A gente tem que ter em mente aqui a definição de circuito em série, tá? Ou de dispositivos em série, na verdade, né? Dois dispositivos em série, tá? São aqueles que compartilham um único terminal aqui, ó. Esse terminal do meio é comum aos dois dispositivos. E os outros dois terminais aqui se ligam ao restante do circuito. A gente vai dizer que esses dois dispositivos estão em série, sendo que atender esse critério. Se tiver alguma ligação aqui no meio, ó, isso aqui deixa de ser série. Tem que estar desse jeito aqui, ó, dois ou mais, né, dispositivos. Atendendo esse critério, estaria em série. O dispositivo em paralelo, se a gente for relembrar aí, a gente tem, vou desenhar apenas dois dispositivos, mas vale para mais dispositivos também, tá? Se a gente tiver essa ligação aqui, ó, comum entre dois terminais de um lado e os outros dois terminais do outro também forem comuns, tá? E se isso aqui se ligar ao restante do circuito, a gente vai dizer que esses dispositivos aqui estão em paralelo. Então qual vai ser o nosso trabalho? Nosso trabalho vai ser inicialmente verificar, olhar para os circuitos que a gente vai apresentar daqui a pouco e tentar procurar essa definição, tá? Ver se ele se encaixa nessa definição ou ver se se encaixa nessa definição. Lembrando que tem situações que ele pode não estar nem em série e nem em paralelo, nem uma coisa nem outra, como a gente vai ver agora. Então está aqui um exercício, ó. Verifique quais resistores estão em série, tá? E quais estão em paralelo. Então vamos tentar pegar dois quaisquer aqui. Vamos pegar esses dois aqui, ó. Será que eles estão em série? Pela nossa definição anterior, a gente tem que eles têm um terminal em comum. Aqui tem esse terminal que está em comum, tá? E esses dois terminais se ligam ao restante do circuito, tá? Só que existe essa outra ligação aqui no meio, ó. E essa ligação aqui é como se tivesse um fiozinho aqui no meio. Então, essa ligação daqueles dois resistores lá não estão em série, porque existe uma ligação a mais aqui, ó. Então tá essa ligação a mais aqui. Então esses dois não estão em série. Se a gente aplicar o mesmo raciocínio aí para esses outros dois aqui, ó, de 5 e de 3K, a gente vai ver que também não está em série, tá? Se a gente aplicar para esses dois aqui também, a gente vai ver que também não está em série, certo? E se a gente aplicar para quaisquer outros dois aqui que a gente pegar também, não vai estar em série. Vai ter sempre uma ligaçãozinha a mais aí que vai estar atrapalhando. Ou seja, nenhum desses resistores aqui, nem um par ou mais de resistores aqui desses estão em série. Vamos verificar agora se estão em paralelo. Para verificar se está em paralelo, a gente tem que satisfazer essa condição. Os dois terminais, tanto de um lado quanto do outro, tá? Tem que ser comum, tem que ter apenas fio liso aqui ligando de um lado para o outro, ó. Fio liso ligando, e aí depois o fio liga ao restante do circuito. Então isso aqui é paralelo. Para ver se a gente encontra alguma coisa dessa aqui na figura. Então se a gente pegar esses dois, por exemplo, vamos imaginar esse de 1,5K e aquele R ali. Será que eles estão em paralelo? Então a gente observa aqui, ó, de um lado eles compartilham os terminais, tá? Então beleza, e aqui vai para o restante do circuito, então de um lado está beleza. Só que se a gente observar do outro lado, do outro lado a gente vai ter aqui um caminho, tá? E eles não vão se encontrar aqui diretamente, vai ter um monte de coisa aqui no meio, um circuito bem grande aqui no meio, que vai estar desfazendo essa ligação aqui, ou seja, para estar em paralelo, esse potencial aqui de onde está essa bolinha devia ser o mesmo potencial elétrico de onde está aquela outra bolinha do lado. E não vai ser porque tem esses dispositivos aí no meio aí influenciando. Ou seja, esses dois caras não estão em paralelo. Se a gente pegar mais aí, vou pegar só mais um. Vou pegar esses dois aqui, ó, mas vamos supor que esses dois estão um do lado do outro, dá a ideia de estar em paralelo. Mas se a gente observar aqui embaixo, o terminal aqui é comum, tá, a eles. Mas se a gente olhar aqui em cima, esses dois terminais aqui, eles não estão ligados direto um no outro. Tem um resistor aqui no meio, ó, além daquela ligação ali para o lado e essa outra ligação para o outro. Então isso aqui essas ligações aqui, se tiver só uma só era correto, mas tendo duas aqui elas vão interferir também. Mas a ideia é você ver que esse termo, vou chamar aqui de A e aqui de B, ó, de A para B existe um resistor aqui no meio. Isso aqui atrapalha aí, pois esse potencial em A vai ser diferente do potencial elétrico em B. Então isso aqui também não está em paralelo. Ou seja, nesse circuito aqui, se vocês estender esse raciocínio
de série paralela, vocês vão ver que não existe nenhum desses resistores, não existe dois ou mais resistores aqui que estão em série nem que estão em paralelos, tá? Ou seja, tudo aqui não está nem em série nem em paralelo. Então é interessante que vocês vejam isso, porque uma tentação é pensar que sempre ou está em série ou está em paralelo. Todo mundo pensa assim. Ah, se não está em série é porque está em paralelo. Ou o contrário, né? Se não está em paralelo é porque está em série. Tem situações que não está nenhum nem outro. Então vamos falar um pouquinho agora do circuito série paralelo, né? O pessoal também chama comumente de misto. Vamos resolver isso aqui, ó. Esse circuito ele vai ser formado pela combinação de resistores em série e resistores em paralelo. Então se a gente pensar aqui, vamos pegar dois resistores. Se a gente pegar esse R2 e R4, a gente percebe que ele não está em paralelo, porque aqui é comum, mas aqui em cima não é comum, porque tem um resistor no meio do caminho. Então a gente não conseguiria resolver. Se a gente pegar esses dois resistores aqui, imaginando que eles estejam em série, aqui vai estar ligado um ao outro, mas vai ter uma ligação aqui a mais, tá? Essa ligação a mais desfaz a série entre R1 e R2. Então restou para a gente quem? Restou esses dois aqui, ó, R3 e R4. Então se a gente ver direitinho aqui, ó, ele tem a ligação em comum, aqui liga ao restante do circuito e aqui também ele se liga ao restante do circuito. Ou seja, esses dois caras aqui estão em série. Se eles estão em série, a gente viu em duas aulas atrás aí, né, que a gente pode trocar isso aqui para uma resistência equivalente, que eu vou chamar de R5, tá? Então para melhorar aqui eu vou refazer o desenho. Vou repetir essa parte, tá? Aqui vai ficar a fonte de tensão, né? Esse primeiro resistor, o segundo resistor, tá? E aqui ligado nesses terminais aqui, ó, desse segundo resistor, eu vou colocar a resistência equivalente R5, que ela aparece desse jeito aqui. Deixa eu colocar os nomes, né? Aqui é R5, aqui é R2, e aqui é R1, e aqui é E. E qual o valor de R5? R5 vai valer aí, no caso R3, né? Mais R4. Vamos colocar números aqui para ficar mais didático para vocês. Então eu vou colocar esse aqui 3 ohms, tá? Esse outro aqui eu vou dizer que vale 3 ohms também. Esse aqui também eu vou colocar que vale 3 ohms. E esse aqui eu vou colocar que vale 8 ohms. Então, essa associação em série R3 com R4 vai ser 3 mais 3, que vai ser igual a 6 ohms. Aqui vale 6 ohms. Aqui vale 3, como eu tinha colocado antes, e aqui são 8 ohms. E agora deixamos a figura de cima de lado e vamos observar essa de baixo. Então na figura de baixo, a gente continua vendo aqui que R1 e R2 não estão em série, tá? A gente não pode mexer nele e também não está em paralelo. Ou seja, se não está em série e nem está em paralelo, a gente não faz nada com ele. Só pode fazer quando está em série ou quando está em paralelo. E aí a gente vê agora R3 e R5, a gente vê que ele está em paralelo. Eles compartilham os terminais de cima, compartilham os terminais de baixo, e aqui se liga ao restante do circuito e aqui se liga ao restante do circuito. E a gente vai ter que fazer essa conta. 6 em paralelo com 3, a gente já fez aí várias vezes. Isso aqui dá 2 ohms, tá? Eu vou desenhar aqui uma resistência equivalente, cujo valor é 2 ohms, tá? E aí, esse pedaço aqui desse ponto para esse ponto de cá do circuito, tá? Não pegou ali. Eu vou apenas repetir. Então, eu vou repetir aqui. Se liga ali. E aqui o resistor se liga ali. E esse resistor de cima vale 8 ohms. E a fonte de baixo aqui eu não coloquei valor para ela. Então, eu vou colocar 10 volts aqui. 10 volts. E aqui 10 volts. E aqui é igual a 10 volts. Então agora a gente tem uma nova associação aqui. Essa nova associação, a gente tem dois resistores, eles estão ligados em série, tá? E se estão em série, para achar equivalente, basta somar. Vou fazer aqui no cantinho aqui a fonte de tensão, um resistor, tá? A resistência equivalente vai ser 8 com 2, que vai dar 10 ohms, né? E a fonte de tensão é 10 volts. Então é isso, se a gente precisar calcular aqui a corrente que sai da fonte, né, a corrente fornecida pela fonte, basta dividir aqui a tensão pela resistência equivalente, né, que a gente vai ter essa corrente. Mas qual a ideia aqui? A ideia é vocês perceberem que a gente consegue simplificar o circuito observando quem está em série e quem está em paralelo,
e vai colocando um resistor equivalente para cada conjunto série ou paralelo que a gente tiver. Então aqui a gente pegou dois que estavam em série e trocou por apenas um, depois pegou os dois que estavam em paralelo e trocou apenas por um outro resistor, depois pegou os dois que estavam em série e trocou apenas por um resistor. Então essa resistência equivalente é a resistência que a fonte enxerga aí de todo esse circuito aí associados em série e paralelo aí. Aqui temos mais um exemplo, né? Então sempre aquela coisa, sempre a primeira coisa é saber o que? Procurar quem está em série e quem está em paralelo para poder resolver. Se não tiver em série e não tiver em paralelo, a gente não consegue resolver. Então aquele primeiro exercício de tudo aqui é um exercício que com as ferramentas que a gente conhece até agora a gente não consegue resolver ele, tá? Existem outras coisas aí que dá para resolver ele, mas a gente não viu ainda. Então aqui a gente tem esses dois resistores, o de 12 kΩ e o de 6 kΩ, eles estão em paralelo, porque eles compartilham os dois terminais aqui em B e em C. Então se a gente fizer o paralelo de 12 com 6, vocês podem fazer pelaquela regra que eu expliquei para vocês. Então vai ser 12 dividido por 6, né, que vai dar quanto? Vai dar 2. Então 2 mais 1 é igual a 3. Então você divide aí 12 dividido por 3, que vai dar 4, nesse caso ali, quilômetros. Então vamos desenhar aqui, ó. Então a gente vai ter essa fonte, vamos ter aqui a resistência, e aqui vamos ter a resistência equivalente de 4 kΩ, e essa aqui de cima vale 2 kΩ. Está repetindo ali. E aqui vale 54 volts, que só estou repetindo também. E aí pronto, se quiser resolver, simplificar mais aqui ainda o circuito, a gente vê que esses dois resistores agora eles estão em série, tá? Satisfazem a condição de série, então a gente consegue, basta apenas somar os dois e trocar por uma resistência equivalente cujo valor é essa soma. 2 kΩ mais 4 kΩ vai dar 6 kΩ. E aqui a fonte é de 54 volts. Nesse momento eu só estou simplificando o circuito, mas é bom também que vocês calculem a corrente fornecida pela fonte, tá? E depois a gente vai ver também como é que calcula as correntes aqui que se dividem nesse caso, né? Em que estão paralelos. Aqui temos mais circuitos, tá? Então se a gente vê que esses dois estão em paralelo e esses dois resistores aqui estão em série, tá? E aí é interessante que vocês façam isso, eu não vou fazer, e depois vai cair aí no formato parecido do circuito anterior. Mais resistores aqui associados, né? Vou chamar atenção apenas para essa região aqui, ó. Nessa região, primeiro você tem que resolver esses dois que estão em paralelo, tá? O resultante, o equivalente desses dois resistores vai ficar em série com esse R3 e depois você resolve essa série. Então tenha calma aí ao fazer esses exercícios. Aqui temos mais exemplos parecidos, inclusive com o anterior, essa ideia central aqui, onde resolver primeiro os dois em paralelo, né, para depois resolver o série com R1. Mais exemplos, eu não vou fazer todos porque senão eu gasto o tempo do vídeo todo só resolvendo exercícios. A gente vai ter aí um encontro na sala, um encontro síncrono, né, que a gente consegue resolver eles e discutir com vocês, para vocês participarem da resolução. Mas é interessante que façam, tá? Tentem fazer esses exercícios. E se tiver dúvida, trago as dúvidas para o encontro síncrono. Nesses exercícios ele já está pedindo para calcular a tensão. Vamos calcular uma corrente em algum aqui. Vou pegar um mais simples. Vou pegar esse aqui. Seguinte, vamos calcular essas correntes aqui dele, tá? Vamos calcular essa corrente IS primeiro, tá? Depois vamos calcular essa corrente IB e a corrente IC. Deixa eu limpar aqui em cima. Então vejam só, aqui a gente já fez o circuito equivalente, são 54 volts, né? E a resistência equivalente 6 kΩ. Então pela lei de Ohm, a corrente vai ser a corrente que sai da fonte, que ele chama aqui de S, vai ser 54 volts, né, que é a tensão, dividido pela resistência, que no caso ali são 6 kΩ. Então 54 dividido por 6 vai dar 9, né? 9. Esse quilo que está aqui embaixo, ele no denominador ele vai para o numerador como mili, né? E aqui a unidade de corrente vai ser ampere. Então a corrente vai ser 9 miliamperes. Então deixa eu anotar aqui, ó. Essa corrente aqui vai ser
9 miliamperes. Então essa corrente ela sai da fonte, tá? Ela passa por esse primeiro resistor com essa intensidade e chegando aqui ela tem dois caminhos. Um caminho é descer aqui por IB, outro caminho é seguir para frente e descer para IC. Ou seja, ela está se dividindo. Então quando a corrente se divide, a gente tem que usar um artifício aqui que é o do divisor de corrente. Foi tratado em outra aula, que vai ser o seguinte. Pela regra do divisor de corrente, a gente tem que, se eu quero calcular a corrente 1, a corrente 1 vai ser a corrente que entra no nó, tá? Vezes a resistência que eu não estou interessado, que é a resistência R2, dividido pela soma das resistências R1 mais R2. Se a gente adaptar aqui para o nosso problema, a gente vai ter que o IB seria a nossa corrente que a gente está procurando, que faz o papel ali de 1, escrever aqui IB. A corrente que entra no circuito vai ser essa corrente de 9 mA, né? 9 mA que está entrando aqui nesse nó. A resistência R2 ali para a gente, nesse caso, seria os 6 kΩ, que é a resistência que a gente não está interessado, ou seja, por onde a corrente que a gente está procurando não está passando. E aqui a gente vai dividir pela soma das duas resistências, que vai ser 12 kg mais, quilômetros mais 6 kΩ. Então bastante resolver esse cálculo, tá? Para achar essa corrente B. Então aqui embaixo vai dar 18 kΩ, tá? 18 kΩ. Em cima vai dar 9 mA e em cima vai ficar 6 kΩ. Então vamos simplificar aqui. Esse 18 está meio escondidinho aqui, mas dá para simplificar. Se a gente dividir aqui quilo com quilo, cancela, tá? Quilômetro com quilômetro se cancela. Esse 6 eu posso simplificar em cima e embaixo por 6, né? Em cima vai ficar 1, embaixo vai ficar 3, tá? Ali em cima fica 1, embaixo fica 3. E agora a corrente que a gente tem vai ser 9 mA dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, e eu repito aqui o miliampere. Ou seja, a corrente B vai ser uma corrente de 3 mA. E aí a gente pode calcular também a corrente C. Eu poderia usar o mesmo raciocínio, o mesmo formato da equação, né? Trocando apenas aqui essa resistência de 6 kΩ pela de 12, né? Montando aqui essa conta para achar a corrente C. Outra forma que a gente tem de fazer é apenas subtraindo. Se eu tenho 9 chegando aqui e 3 desceram para cá, quanto é que vai descer, restou para passar para IC? Então a corrente que vai para IC vai ser 9 mA, tá? Menos 3 mA, que nesse caso vai dar 6 mA. Então aqui a gente tem as correntes, tá? Em todos os resistores. Se a gente perguntar aqui qual a corrente que passa no resistor A, vai ser a corrente de 9 mA, que é a mesma corrente que sai da fonte. Perguntar qual a corrente que passa no resistor B, vai ser 3 mA, como a gente calculou aqui. Qual a corrente que passa no resistor C, vai ser 6 mA. Qual a corrente da fonte que a fonte fornece? 9 mA. E de posse das correntes, a gente consegue também aqui achar as tensões. Vou apagar um pouquinho aqui, né? Se a gente estivesse interessado em saber qual a queda de tensão sobre o resistor A, ou sobre o B, ou sobre o C, basta aplicar a lei de Ohm. Então vou fazer esse aqui, porque mais adiante tem outros que ficam como exercício para vocês. Então vamos pensar que a tensão VA, vou chamar de VA, que é a queda de tensão sobre o resistor A. Lembra que a gente conversou lá que sempre que a gente tem uma resistência, tem uma corrente passando por ela, a gente vai ter uma queda de tensão, a primeira lei de Ohm. Então nesse caso a gente tem a resistência de 2 kΩ e tem uma corrente de 9 mA passando por ela aqui, ó, 9 mA. Então vamos fazer a conta, vai ser 9 mA vezes 2 kΩ. Lembra que aqui esse milha é 10 a menos 3 e o quilo é 10 elevado à terceira. Então um se cancela com o outro. 9 vezes 2 vai dar 18, tá? E a unidade de tensão aqui vai ser o volt. Ou seja, tem uma queda de tensão de 18 volts sobre esse resistor. E aí você pode lembrar lá da associação em série, né, que a tensão da fonte ela vai se dividir ao longo do circuito. Então esses 54 volts caíram aqui, dos 54 caiu 18 volts sobre esse resistor.
Vamos ver agora quanto é que cai em cima desses dois caras aqui. Deixa eu escrever um pouquinho mais em cima aqui. VB. Então VB vai ser o que? Vai ser a corrente de B, que nesse caso vão ser 3 mA, multiplicado pela resistência B, que vai ser 12 kΩ. Novamente o mili e o quilo se cancelam, tá? E se a gente multiplicar 12 vezes 3, tá? Isso aqui vai dar 36, e a unidade de tensão é volts. 36 volts. Então essa seria a tensão desse terminal aqui até esse terminal aqui, ó, 36 volts. Se eu colocasse o multímetro de uma ponta para outra aqui, né? O terminal preto aqui embaixo, tá? E a ponta de prova vermelha lá em cima, a gente mediria aí 36 volts sobre esse resistor. Sobre a resistência C, se a gente quiser achar a tensão dela, a gente já tem dois caminhos também para a gente encontrar essa tensão sobre ela. Um é só lembrar que sempre que a gente tem resistores em paralelo, tá? A tensão é a mesma para os resistores. Então, se eu conheço a tensão em um dos resistores, a mesma tensão aparece aqui sobre outro resistor. Então, se a gente já conhece aqui a tensão de 36 volts sobre B, a gente pode achar que a gente pode afirmar que a tensão sobre C também vai ser 36 volts, porque eles estão em paralelo. Ou então poderíamos ter aplicado também a lei de Ohm. Se a gente aplicar a lei de Ohm, vai ficar 6 kΩ vezes 6 mA, que vai dar 36 volts também do mesmo jeito. Então fica como exercício para vocês, em todos os circuitos que vocês simplificarem, vocês calcularem também as resistências, não só a resistência equivalente, encontre também as correntes, tá? E para encontrar as correntes é interessante que você tenha o histórico dos desenhos anteriores, como aqui, ó. Então, à medida que você vai simplificando o circuito, você vai deixando esse histórico, deixa esse desenho, deixa esse outro desenho, e porque daqui fica fácil para você encontrar as correntes. Então, você calcula a corrente no último circuito, transfere essa corrente para esse circuito. Se precisar calcular uma tensão, alguma potência, alguma grandeza que você calcula, depois volta esses dados que você encontrou lá, você traz para esse circuito, até chegar de volta aqui ao circuito original. Você vai ter as correntes e tudo aqui. Esse circuito aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vocês vão ter que simplificar esse lado, tá? Assim como vocês simplificaram os demais, consegue simplificar esse e achar apenas uma única resistência. Você vai simplificar esse outro lado aqui também, vai achar aí uma única resistência equivalente e a fonte vai ficar no meio. E aí tem uma coisa aqui que geralmente as pessoas não observam, é que esses caras aqui eles compartilham os terminais de cima, tá? E compartilham os terminais de baixo. Se ele compartilha, a gente pode trocar os elementos de circuito de ordem aqui, tá? Posso trocar esse de ordem com esse, por exemplo, ou esse de ordem com esse, trocar um de lugar com o outro que não altera o circuito continua sendo o mesmo. E aí quando você quiser trocar esse com esse aqui, a fonte vem para frente, né? E os outros dois resistores aparecem um do lado do outro, do jeito que vocês estão acostumados a ver. Tá? Tem muita gente que, ao resolver esse exercício, eles param nesse ponto aqui e não sabem o que fazer. E aí o que tem que fazer é apenas trocar de lugar, se quiser enxergar desse jeito, ou então resolver logo do jeito que está aqui, porque esse resistor aqui, ele compartilha os terminais com esse e compartilha o terminal com esse, do lado de cima e do lado de baixo. Os terminais superiores e inferiores estão compartilhados, então eles estão em paralelo. Então essa é a dica que eu dou aí para esse exercício. E no mais, calcule todas as correntes e todas as tensões envolvidas. Eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? A gente calcula essa tensão V6. Vejam só, do lado de cá, desse lado esquerdo, até chegar aqui em R4, a gente não consegue resolver nada porque não tem nada em série nem paralelo. A gente vai conseguir resolver apenas isso aqui, ó, que é essa associação aqui que está em série. Então eu vou redesenhar todo esse circuito. Então eu redesenhei todo o circuito e vou apenas acrescentar aqui agora, ó, eu desenho essa parte do circuito e aqui eu acrescento a resistência equivalente, que vai ser essa associação em série, que é um ohm com 2 ohms que vão resultar em 3 ohms. Agora a gente vê aqui que esses dois resistores eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a gente pode encontrar o equivalente. Então eu repeti todo aquele trecho do circuito e agora vamos trocar aqui desse ponto para esse ponto aqui de baixo, né? Vamos acrescentar a resistência equivalente, que é 6 em paralelo com 3, que vai resultar em 2 ohms.
que a gente vê agora aqui? A gente vê que esses dois resistores eles estão associados em série, então a gente consegue resolver eles também. Vou repetir o restante do circuito. Uma vez repetido o restante do circuito, vou trocar aqui, vou colocar aqui o equivalente de 4 em série com 2, que vai resultar em 6 ohms. Agora que a gente tem esses 6 ohms, a gente vê aqui que esses 6 ohms está em paralelo com esse outro de 6 ohms. Se está em paralelo, a gente pode trocar também por uma resistência equivalente. Vamos calcular isso. Então a gente tem aqui 5 ohms e 200 volts, e aqui a gente vai acrescentar a resistência aí, ó, de 6 em paralelo com 6, vai resultar em 3 ohms. Agora esses dois aqui ficaram em série, não vou nem redesenhar. A gente já sabe que o equivalente são 8 ohms. Vamos ver aqui em cima, ó, o que ele está pedindo, um problema. Ele está pedindo para calcular essa corrente, tá? Primeiro a resistência total, né? RT, então vamos escrever aqui, ó, RT, escrever de laranja aqui. RT vai ser igual a 8 ohms, que é o série daqueles dois, né? De 5 e 3. É uma das informações que ele pede. Outra informação que ele pede aqui vai ser a corrente total fornecida pela fonte. Então a corrente fornecida pela fonte ele chama de IS ali, né? IS vai ser a tensão da fonte, que são 240 volts, dividido pelos 8 ohms, que é a resistência equivalente. Aqui a gente vai ter 24 dividido por 8, que dá 3. E aqui eu acrescento 0, vai ser 30 amperes, né? Então essa aqui vai ser a corrente que sai da fonte. E agora que vem a parte mais trabalhosa. Ele está pedindo essa corrente aqui, ó, que passa nesses resistores R5 e R6. E além disso, ele está pedindo a tensão sobre R6. Se a gente ver aqui, essa corrente total que sai da fonte, ela chegando nesse ponto aqui, ela se divide, tá? Uma parte vem para cá, outra para lá. Essa aqui retorna para a fonte por aqui. E essa daqui passou por R3, ela chegando aqui, ela se divide de novo. Uma parte desce para retornar para a fonte e a outra avança, que é justamente a que a gente quer, que a gente está interessado em 6. Então vamos fazer isso passo a passo, e para isso a gente precisa do auxílio desses desenhos aqui que a gente deixou. Ó. Então vamos voltar para essa figura aqui de cima. Então a gente sabe que a corrente que atravessa aqui é a corrente de 30 amperes. Se a gente voltar para essa outra figura, a gente tem 30 amperes e aí chega nesse nó. Chegando nesse nó aqui, há uma divisão de corrente. Uma parte vem para baixo, tá? Vou chamar aqui de I1, tá? E outra parte vem para cá, que eu vou chamar de I2. Como as resistências são iguais, uma das consequências do divisor de corrente é que quando as resistências são iguais, a divisão de corrente é igual. Então, se entra 30 amperes aqui, I1 vai ser igual a I2, que cada uma vai passar 15 amperes aí, ó. A metade vai para um lado e a metade vai para o outro, porque as resistências são iguais. E a gente pode vir para a figura de cima agora. Significa que aqui embaixo tem 15 amperes, né? E do lado de cá, ó, tem mais 15 amperes. Isso aqui, como a gente não está interessado em calcular a tensão nem nada sobre esses dois resistores, a gente pode partir para a próxima figura. Então na próxima figura, a gente vamos pegar aqui dessa de baixo. Na de baixo diz que no resistor de 4 ohms passam 15 amperes. Então vamos colocar aqui, ó, 15 amperes nesse resistor de 4 ohms. Só que chega aqui nesse ponto, há uma nova divisão de corrente. A corrente vem para cá e a corrente vai para lá. Vou chamar essa corrente aqui de 3, que é a que a gente está interessado. Essa aqui está descendo pelo resistor de 6 ohms, não vou nem me preocupar com ela. Então para achar I3 vai ser um divisor de corrente. Divisor de corrente, você tem a corrente total ali, que são 15 amperes. Você vai multiplicar pela resistência que você não está interessado. Nesse caso aqui, a resistência que eu não estou interessado é de 6 ohms, porque a corrente não está passando. A corrente que eu estou calculando não está passando por ela. E eu vou dividir pela soma das duas resistências, que é 6 mais 3 ohms. Vai ficar 15 amperes dividido por 6 ohms dividido por 9 ohms. Ohm cancela com ohm. Se a gente simplificar em cima por 3 e embaixo
simplificar também por 3, né? Ficou ao contrário aqui a conta. Dividir aqui por 3. Embaixo vai sobrar 3, em cima vai sobrar 2. Esses 15 que está aqui em cima eu posso simplificar com esse 3 que está embaixo, né? Vai resultar em 5 aqui em cima. 5 vezes 2 vai dar 10, tá? Então 10 o que? 10 amperes. Essa é a corrente sobrou. Então aqui a gente tem a corrente de 10 amperes. Então se a gente vir agora para essa figura de cima, lembra que a resistência de 3 ohms foi obtida dessa associação em série aqui, ó, que está circulada em verde. Então significa que a corrente que ele chama aqui de 6 é essa corrente de 10 amperes. Então a gente já achou aí essa corrente que ele pediu. Além da corrente, ele pediu também a tensão sobre esse resistor R6, então, que ele chama aqui de V6, né? Então, V6 vai ser o que? Vai ser apenas a aplicação da lei de Ohm, que vai ser a resistência, né? Que são 2 ohms, vezes a corrente, que são 10 amperes. Então, V6 vai ser 20 volts. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse circuito. Do ponto de vista da tensão, veja que a gente tinha aqui na entrada 240 volts. Essa tensão de 240 foi tendo quedas aqui ao longo do caminho sobre esses resistores todos, de modo que chegou nesse resistor R6 a tensão de 20 volts. Tá? Então essa é uma das consequências aí desse circuito do ponto de vista da tensão. Se a gente pensar pela corrente, a corrente que saiu aqui, eu não lembro mais quanto foi, foram 30 amperes. Ó. Tá? Essa fonte ela está fornecendo, mas o circuito está solicitando, né, 30 amperes dessa fonte. E essa corrente vai se dividindo aqui ao longo dos nós, como a gente falou inicialmente, aí ela vai se dividindo de modo que aqui nesse último ramo, tá, a gente vai ter uma corrente de 10 amperes. Então esse material foi tirado desses livros, tá, que aparece aí na tela, e até a próxima aula.